pessoal, estamos de volta para o nosso segundo bloco de produtividade empresarial e hoje o nosso tema é ISO 9000. No segundo bloco vamos tratar de certificação ISO 9001 no Brasil. Veja aqui, no primeiro bloco falamos com o Luiz Eduardo, uma pessoa com bastante experiência, e trouxemos outro convidado do segundo bloco, é o Márcio Antônio Ferlin. Seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, boa noite a todo mundo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o currículo do Márcio. Ele é diretor da Ferlin Consulting, consultoria, auditoria e educação em sistemas de gestão há 10 anos. Tem 25 anos de experiência na área de qualidade em empresas de todos os segmentos, pequeno, grande e médio porte. É lead assessor da ISO 9001 pela Statia Matrix de New Jersey, Estados Unidos. Gestor ambiental pela FMU, com MBA internacional em gestão ambiental pela Proenco. Bom, vamos começar? Vamos lá. Então nós vamos falar, dando continuidade, sobre certificação ISO 9001. A primeira pergunta que eu também fiz essa pergunta para o Luiz Eduardo, eu pedi para você, o que a norma 9001 tem a ver com produtividade? Então, quando a gente fala em produtividade, a gente tem 6 elementos da parte produtiva que a gente pode destacar. Então, são pessoas, máquinas, métodos de trabalho, manufatura, meio ambiente e medida. São os 6 aspectos fundamentais na parte de qualquer processo, né? E quando você traz isso para dentro da norma ISO 9000, a diferença de uma empresa que siga a certificação ISO 9000 ou a norma e uma empresa que não, é que todas essas etapas são bem detalhadas, né? E são bem definidas antes de você começar um processo produtivo, né? Então é isso que praticamente diferencia as empresas. E o que ajuda na produtividade? Quando você tem tudo bem definido, né, antes de você começar um processo, o resultado final com certeza vai ser bem melhor do que se você não tivesse todas as etapas definidas, ou se deixasse alguma dessas etapas de definir, que é o caso que acontece em algumas empresas. Tá? Ela vai muito no aspecto máquina, homem, e esquece de outros aspectos, como meio ambiente, manufatura, e outros aspectos que se influenciam tanto quanto os outros. Ou mais, né? Ou até mais, exatamente. Ok, e como foi a evolução da norma ISO 9001 no Brasil? Como você vê isso? A norma chegou no Brasil, a primeira edição de 1987, chegou no Brasil em 1989, ainda tinha tradução em inglês ainda, né? Aí começaram-se as certificações das empresas. Em 89 tiveram poucas empresas que foram certificadas, e a partir de 1990 é que realmente começaram as certificações. Como era dividido antigamente, era 9001, 9002, 9003, era separado. Tinha empresas que tinham que ter projeto, tinha empresas que não necessariamente tinha projeto, que era só a parte produtiva e a entrega do produto, e uma parte que era de testes, né? Inspeção e teste, que era 9003. O que o pessoal percebeu na própria ISO lá na Suíça? Que o empresariado brasileiro, com toda aquela artimanha de atravessar etapas, pular etapas sem ter que fazer, começaram a fazer certificações de empresas que tinham projeto, mas certificando nas normas que não tinham um projeto. Então, até daí dessa discussão que teve nos comitês técnicos na Suíça, que resolvesse ter uma norma única, tendo projeto ou não, e não sendo de inspeção e teste, não, a norma é única, que veio ser depois da 9001, 2000, a nova versão. Então, se a empresa hoje tem projeto, ela é obrigada a certificar o projeto dela. Então, antigamente tinha, só para internauta saber, se me corrija se eu estiver errado, mas antigamente tinha divisões, né, para projeto, se tinha produção, tinha umas que era só de assistência, e agora unificou, é uma coisa só. Se tem a ISO, tem todos os processos bem auditados, né? Exatamente. A intenção da ISO foi isso, foi fazer exatamente isso. Apesar que ainda ficou uma brecha ainda, né? E o povo brasileiro, o empresariado brasileiro usa muito bem essa brecha, que é a divisão por escopo. Então, se eu tenho hoje uma empresa que ela é de um segmento, por exemplo, vou pegar o bancário, por exemplo, que tem várias operações, eu posso querer certificar, por exemplo, pelo escopo, só minha área de cobrança. Então eu tirei toda uma outra parte, talvez até, geralmente o pessoal tira a parte pior para certificar, vamos dizer assim, seja mais difícil. Certifico a parte melhor, vamos dizer, mais fácil, e faço propaganda como se fosse a empresa como um todo tendo a certificação. E, na verdade, quando você vai ver o escopo que está no certificado, ou é de uma única unidade, ou de um fragmento de uma unidade, e essa foi uma saída que o pessoal acabou utilizando e utiliza até hoje. Eu até comentei no bloco anterior, não sei se você teve a oportunidade de ouvir, que
eu vejo isso para mim isso é péssimo, porque você não está usufruindo do benefício que a certificação pode te dar, né? E aí eu pergunto, quais são os benefícios que, no seu ponto de vista, a certificação pode trazer para uma empresa? Então, o primeiro que o pessoal explora muito é a imagem de qualidade para o mercado, né? Essa que o pessoal explora muito, mas não é a melhor, no meu ponto de vista, né? Porque o pessoal utiliza a norma como propaganda e esquece da alma da norma, vamos dizer assim, que é aqueles benefícios que ela pode trazer, que hoje, como a norma, a partir de 2000, virou como uma abordagem de processo. O que é uma abordagem de processo? Antigamente a gente tinha abordagem nos procedimentos. O que você faz, você escreve, o que eu escrevo, eu faço. Então, não necessariamente de agregar valor isso, né? Então, isso foi percebido pelo mercado. A norma teve a mudança drástica da 94 para 2000, né? E o foco mudou, então ficou a abordagem no processo. O que é abordagem no processo? Eu preciso definir na minha empresa, desde quando o cliente pede alguma coisa para mim, como que isso vai entrar para a minha empresa e como cada etapa vai ser feita dentro da minha empresa. Aí eu volto naquelas 6 itens de novo. Qual máquina que eu vou usar, qual a pessoa, qual a qualificação que aquela pessoa tem que ter, qual que é a matéria-prima que eu vou comprar de quem é que pode me fornecer aquela matéria-prima naquele grau de qualidade que eu estou exigindo, quais os métodos de trabalho que eu vou usar, quais as medidas necessárias para eu poder atender aquele pedido do meu cliente inicial. Né? Então, os benefícios principais, no meu ver, é o seguinte: é você conseguir extrair da norma para a sua empresa, né? Atender o seu cliente, que é o principal da norma, é o foco no cliente, né? Mas de uma forma que isso seja rentável para você também. Tem empresas que ela acaba suprimindo algumas etapas do processo, achando que lá no final ela vai ter mais lucro, né? E no final aquele cliente perdido, na verdade, vai te dar um prejuízo, só que você não percebe isso naquele primeiro momento, você vai perceber isso depois, quando ele não vai voltar mais a comprar aquele produto seu. Não repete, né? Não repete. Você ouviu o meu exemplo que eu comentei no bloco anterior do veículo, né? Exatamente. Eu não compro mais veículo daquela marca. Eu tinha um problema semelhante, igual o seu também. Então assim, então é uma pena, porque você se encanta naquele primeiro momento, mas a empresa não consegue trazer benefícios. Então quando a pessoa implementa uma norma, no meu ponto de vista, consegue uma certificação para fazer só um marketing, né? Eu vejo assim, isso é um custo, na verdade. Isso porque ela está pagando, ela tem que investir tempo, ela tem que investir em processos, fazer procedimentos, escrever, quer dizer, tem consultoria, tem auditoria, tem um monte de etapas envolvidas que inclusive a gente vai tratar aqui daqui a pouco. Né? Se você usa isso e você não consegue recuperar seu investimento, por isso chama-se investimento, é custo. Quer dizer, então você gastou para fazer uma propaganda, quer dizer, então você está para usar um selo então quando você usa artifícios de vou certificar uma parte do processo para que eu tenha o selo e aí eu posso utilizar isso como merchandising, é uma pena, na verdade. É um investimento porque você está perdendo a melhor parte, que é o que? A norma, ela tem um conceito por detrás, ela tem na verdade uma metodologia que para garantir a qualidade do seu processo, quer dizer, então você está perdendo exatamente isso, está jogando fora a partir do momento que você começa a pular etapas, começa a fazer cortes para ficar mais barato, ou para ganhar, ou para ser aprovado, simplesmente. Quer dizer, então é o aprovado por ser aprovado, o que do meu ponto de vista não é muito bem. Então você considera que existem diferenças de uma empresa certificada para uma empresa sem certificação? Existe. E quais seriam essas diferenças básicas? Então, se uma empresa ela é certificada e ela sabe extrair exatamente o que a norma dá, ela sai na frente por vários aspectos, né? Esse que a gente comentou. Se você tem um pessoal treinado, qualificado, você tem uma máquina que ela tem a manutenção preditiva, preventiva, corretiva, adequadamente feita, você tem a sua matéria-prima de qualidade, você tem todos os métodos de uma empresa que não tem tudo isso, com certeza lá no final você vai ter menos retrabalho, menos refugo, maior lucro. Então, se você comparar uma empresa que tem certificação e sabe usar a norma de uma que não tem certificação, no final essa vai conseguir ter mais lucro, menos refugo, menos scrap e o pessoal até mais motivado em cima disso. Então tem uma diferença muito grande entre essas empresas. Então o que você está me dizendo, se uma empresa ela não está certificada, com o mundo competitivo que nós temos hoje, com o mercado competitivo, onde
cada vez há uma briga maior, né? As instâncias praticamente não existem hoje, né? Hoje você traz um produto da China, da Índia, do Paquistão, onde você quiser, e põe aqui uma rapidez impressionante, né? O preço. Você diria, então, as empresas que não estão certificadas, elas estão indo por um caminho tortuoso e com risco de manutenção do negócio, você diria isso? Você arriscaria dizer isso? Dependendo do nível da organização, sim. Tem organização que ela não precisa da certificação, porque o próprio pessoal tem um nível de qualificação alto e ele compreende muito bem o que a norma já pede, né? Então ele usa na empresa, mas ele não é certificado, mas ele usa aquela metodologia, né? Então tem que separar também essas empresas que não são certificadas. Tem umas que não são, que são ótimas também em termos de organização, são bem organizadas e tudo. Agora, o que a norma traz de diferente disso? Que você é obrigado a constantemente estar revendo aquilo. Então, o Demi já falava que você não mede, você não consegue gerenciar. Então, quando você não é obrigado a mostrar para ninguém como está a sua organização, você não sabe como ela está, porque você mesmo não mede a situação como ela está. A norma te obriga a isso. Você tem que fazer aquela análise crítica, você tem que, como você está medindo os processos, né, você vai fazer o quê? Determinar para cada processo da sua empresa alguns indicadores de desempenho, são aqueles KPIs, que a gente já conhece, quem já trabalha com organização, ou BSC, Balance Scorecard. Você utiliza essa metodologia dos indicadores para saber em que nível está a sua empresa. E isso você pode usar comparativo com outras empresas do mesmo segmento seu, para saber fazer aquele benchmarking, né, para você saber aonde que eu estou, né, em relação ao mercado. Geralmente eu costumo dizer assim, cada empresa que eu dou consultoria, eu vou querer me comparar a quem? Ao líder de mercado. Eu pego todos os indicadores que eu sei dele e vou tentar chegar o mais próximo possível. Eu sei que quanto mais próximo eu estiver do líder de mercado, mais próximo eu estou de ser um líder de mercado também. E um dia eu vou tomar um lugar dele também. Lá, né? Exatamente. Eu tenho que ter esse parâmetro. E aí você vê, como é que você vê o futuro das normas ISO no Brasil? Como é que você vê isso? Como que aconteceu? A primeira norma que veio foi a 9001, o Sistema de Gestão de Qualidade. Com a preocupação do meio ambiente, já veio a próxima, que foi a ISO 14000, veio a partir de 96. Concomitante já veio também a OSAS, né, que é a parte de saúde e segurança ocupacional, e também veio a responsabilidade social. Qual que é o futuro que eu achei que já teria vindo, né, que eu já estou prevendo isso já faz tempo, mas não chegou ainda? É um sistema de gestão integrado. Isso já tem algumas empresas que faz isso, né, já faz, mas geralmente empresas de grande porte. Por quê? Como você falou, a ISO 9000 é um investimento. Você investe na ISO 9000 e você tem um retorno. A 14000 já é um pouco diferente. Você vai investir, mas está pensando naquela multa que você poderia tomar por não fazer alguma coisa que a legislação te pede. Né? Então ele trabalha muito em cima de legislação ambiental. Então seja municipal, seja estadual, seja federal. Né? A OSA já vem para a parte mais de segurança mesmo do funcionário, que também evita você tomar uma multa de alguém que sofreu um acidente dentro das suas dependências, né? Por a falta de um EPI ou por mesmo a hora que você for mapear os riscos da sua empresa, você deixar de mapear alguma etapa importante do seu processo. E a responsabilidade social é aquela que já vem também para você não ter trabalho escravo, não ter pessoas menores de idade trabalhando, e o que você faz com o pessoal do seu entorno, por exemplo, né? Então, quando você instala uma unidade fabril, por exemplo, num local, por exemplo, que ele não tinha nada a ver com indústria, era tranquilo, e quando você entra com indústria naquele local, você muda totalmente os aspectos ambientais, sociais, você muda tudo, né? Então você é corresponsável daquela mudança naquela região. Então você tem que zelar pelaquela parte da população também. E hoje, Márcio, eu vejo assim, as organizações elas têm que se preocupar com o meio ambiente, com a sociedade onde ela está envolvida, quer dizer, porque hoje isso é fundamental para a manutenção do negócio. Porque se você tiver uma empresa que polui, uma empresa que hoje não esteja adequada à nova ordem mundial, vamos dizer assim, ela está fadada ao fracasso, porque o que acaba acontecendo é que as pessoas cada vez mais têm consciência. Hoje, no programa anterior, o programa sobre equipes afinadas, o nosso entrevistado comentou sobre isso, que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas umas com as outras, com o meio ambiente, com o que acontece. E aí, se você tem uma empresa que polui, ou que ela tem um nível de acidente, que tem pessoas familiares, ou tem vizinho, ou tem alguém da comunidade que sofreu um acidente, quer dizer, isso não é bem visto, isso é rejeitado pela sociedade. Isso gera para a companhia, com certeza,
redução de lucratividade, perda de mercado, porque isso é a mesma coisa de você dar da voz do cliente, né? Quando o cliente está insatisfeito. Quando o cliente está insatisfeito, ele replica isso para outros clientes com uma facilidade muito grande. Muito mais do que se ele estiver satisfeito. Exatamente. E aí, se você pega uma situação em que a pessoa percebe que a empresa está fazendo um dano para a sociedade, para aquele ambiente, né, para a terra dele, para a vizinhança dele, com certeza não vai recomendar e vai tratar a empresa de uma forma diferente. Exatamente. Como é que funciona, né, só para a gente ter uma ideia, como é que funciona um processo de certificação? Então, o internauta tem uma empresa, só pode certificar empresas grandes, ou a gente consegue certificar uma empresa pequena? Eu tenho uma empresa com 10 funcionários, é possível certificá-la? É possível. Como é que funciona isso? A certificação, na verdade, você pode ter até de um consultório dentário, você pode ter certificações numa padaria, você pode ter em qualquer segmento, porque a norma, na verdade, ela foi criada pela indústria, que ela veio da norma inglesa, BS 5750, British Standard, que era focada na indústria. Mas o leque se abriu tanto de uma forma que ela foi concebida para não ser focada só na indústria. Então ela serve para qualquer segmento de trabalho e independente do número de pessoas. É lógico que você vai ter, quando você tem poucos funcionários, na hora que você for fazer a análise crítica e determinar as tarefas para cada pessoa, é capaz de sobrecarregar algumas pessoas, porque na verdade não vai ter as pessoas suficientes para você conseguir dividir tudo aquilo, né? E dentro da ISO, quando a gente monta até uma equipe, por exemplo, de auditoria interna, a pessoa não pode auditar o próprio trabalho. Então vamos supor que eu tenho um consultório dentário e o próprio dentista vai auditar ele mesmo, então ele não pode. Então vai ter que fazer uma separação aí de pessoas para poder fazer as atividades. Mas serve para qualquer segmento, de qualquer tamanho de empresa. E como é que é essa certificação? Como é que é a sistemática da certificação? Então, a certificação ela é bem simples, né? Porque na verdade são etapas que a norma tem praticamente 55 requisitos mandatórios, né, dentro da norma. Então se você pegar para ler a norma, ela já te dá praticamente de bandeja tudo que você é obrigatório a ter. Ela tem uma palavrinha-chave na norma que a gente fala, que é a palavra deve. Então assim, a organização deve fazer. Tudo que é deve é mandatório, você tem que fazer, né? Então quando a gente geralmente faz a certificação, a gente vai na empresa, faz uma auditoria de diagnóstico para ver se ela já tem alguma coisa em termos de documentação ou não, né? E em cima disso a gente faz um cronograma, geralmente depende do porte da empresa, né? Antigamente demorava 18 meses para certificar, hoje em 6 meses você certifica uma empresa tranquilamente, né? E tem na verdade você pode dividir ela praticamente assim, você divide ela na parte que é de documentação, que é o item 4 da norma praticamente, que é aquele manual da qualidade, os procedimentos que você vai ter, que hoje são obrigatórios, antigamente era 20 procedimentos obrigatórios, hoje são só 6, né? Tem um procedimento de controle de documentos, um procedimento de controle de registro, um procedimento de auditoria interna, um de não conformidade, um de ação preventiva e um de ação corretiva. Só. Procedimentos mandatórios são esses. Sim. E fora aqueles que você acha necessário para o desenvolvimento da sua empresa, né? Aí você entra com a parte de documentos, depois entra com a parte da diretoria, propriamente dito, é o comprometimento da direção, que é a parte de alocação de recurso, que tem a parte da política da qualidade, os objetivos da qualidade, os indicadores de desempenho que a gente faz. A parte de pessoal, que é a parte 6, né? Tanto a parte de recurso não só de financeiro, mas a parte de material e de pessoal, que é a parte de competências do pessoal que vai trabalhar, que tem que estar bem definido. Depois a gente já entra para a parte mais que é de produção mesmo. Se a gente vai produzir, vai precisar comprar a matéria-prima. De quem que eu vou comprar, como que eu vou especificar. Depois que eu trouxer essa matéria-prima dentro da empresa, como que eu vou tratar ela. Aí entra para a parte do processo. E depois que acabou a parte de produção, a parte de medição, que é a parte final. Como que eu vi todo o meu processo, como eu produzi, quais as oportunidades que eu tive, quais foram as reclamações de clientes, o que eu posso melhorar nesse processo, né? E aí esse ciclo ele não fecha, né? Ele começa com o cliente, entra para dentro da sua empresa e termina no cliente. O cliente vai te dar o retorno daquilo que você produziu. E isso é um ciclo vicioso, ele não termina e você vai sempre melhorando a sua empresa, que é isso que a gente chama de ciclo de melhoria contínua da empresa. E me diga uma coisa, então aí você fez alinhou todos os processos, fez toda essa movimentação interna. E qual é o papel do Inmetro e dos organismos credenciados? Então, o Inmetro, ele credencia, na verdade, os organismos de certificação, né? A responsabilidade é do Inmetro. Então, o que acontece hoje, antigamente, o funcionário, por exemplo, de um organismo certificador, ele era funcionário contratado pelo organismo certificador. Com a briga mercadológica entre os organismos certificadores, o que aconteceu?
eles começaram a terceirizar também o pessoal que fazia auditoria. Então hoje você vai no mercado, você vai ver consultores, que é consultor, o consultor também é auditor e que também trabalha por uma certificadora, né? Então isso quando tem o guia da ISO que proíbe essa correlação, né? Mas aí o brasileiro também, como tem uma quantidade muito grande, criou o quê? Um outro CNPJ, uma outra empresa que é do mesmo grupo. E na verdade isso, a ISO até condena em termos disso, essa relação que a gente chama, tem uma relação meio promíscua, que eu achava e acho que o Inmetro deveria fiscalizar para evitar a distorção na hora de você fazer uma auditoria, por exemplo, que tem que ser totalmente imparcial conforme a norma 19.011. E não é bem assim que funciona. Infelizmente não é. E isso eu acho que perde-se muito, porque a partir do momento que a pessoa que vai fazer o credenciamento, que vai inspecionar, é a mesma que elaborou todo o processo, ela está tendo só uma visão do processo e a empresa pode perder muito. Eu acho que a própria empresa que está contratando o serviço, se ela realmente quer um processo sadio, um processo que seja, ela quer realmente, ela está imbuída de implementar a ISO para obter o melhor, eu acho que ela devia se preocupar muito com isso, porque quando você faz uma auditoria, quando você sofre uma auditoria, na verdade um auditor está lá para te ajudar a melhorar. E aí se você está querendo a certificação só por querer a certificação, ela não é investimento, ela passa a ser custo. Exatamente. Por que algumas empresas brasileiras ainda relutam em aderir às normas? Se a gente está falando aqui que as normas trazem sabidamente recursos, diminui custos, aumenta a produtividade, quer dizer, torna a vida do empresário melhor, por que algumas empresas ainda relutam em aderir à norma? Por causa da primeira norma, que foi a de 1987, que ela engessava as empresas. Então a empresa, por exemplo, que não tinha quase nenhuma documentação, ela engessava a empresa de tal forma que quando o auditor chegava, ele falava assim, qual a atividade que você executa? Aí quando a pessoa ia falar, onde está escrito isso? Então ela era obrigada a fazer exatamente de acordo com o procedimento. Isso acabava engessando as empresas, acabava não agregando valor, e algumas empresas certificaram na década de 90, por exemplo, acabou os 3 anos que é o tempo, ela não quis certificar mais. Ela produzia muito melhor, tendo mais lucro sem ter a norma, do que depois que ela teve a norma, que acabou engessando a empresa e não ficou viável para ela. Então por isso tem algumas empresas hoje que relembram a norma como se fosse a primeira. E na verdade já mudou, nós estamos com uma abordagem de processo e hoje está com um aspecto diferente. Ok. Bom, pessoal, estamos aqui com o Márcio, eu acho que foi muito boa até agora. Nós estamos com o tempo já se esgotando. Eu queria que o Márcio desse as considerações finais, contato, e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Consideração final, eu queria dizer que com a nova norma, com a abordagem de processos, as empresas só têm a ganhar. E que verifiquem, né, os consultores e os organismos certificadores que vão fazer tanto a consultoria como a certificação, né, consultem antes, né, para que possam realmente extrair da norma tudo que a norma tem a dar para as empresas, que só tem a ganhar. Ok. Bom, muito obrigado a todos. Telefone de contato? Telefone de contato é 11 São Paulo 3862 4842. Minha empresa se chama Ferlin Consulting, o site é www.ferlinconsulting.com.br. Boa noite, obrigado. Ok, obrigado mais uma vez, boa noite, até terça-feira que vem, onde nós vamos estar falando sobre a filosofia Kaizen. Um abraço e até logo, fiquem com Deus.